Aleluia. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos permite mais um culto. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos permite celebrarmos mais uma festa de Páscoa. Uma festa tão importante para mim e para você, nós, a igreja, os crentes, os evangélicos, aqueles que creem no poder da cruz, aqueles que creem em Jesus Cristo, o Senhor. Muitos no mundo hoje não vão celebrar a Páscoa, mas eu e você, pela misericórdia, eu e você, porque encontramos graça aos olhos do nosso Deus, nós vamos invocar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Disse o rei Ezequias um dia, quando esteve à beira da morte, e Deus o livrou. Ele fez um cântico, ele fez uma narrativa, uma estrofe no seu cântico dizendo: ao Senhor, só os vivos louvam e engrandecem o nome dEle. Só os vivos podem glorificá-lo. Aqueles que descem à sepultura nada mais podem fazer. Hoje, o Senhor, o nosso Deus, nos permite estar em vida. O Senhor nos permite estar entre os viventes do mundo. O Senhor nos permite mais uma vez assentar, comer e beber na mesa dEle, celebrando Páscoa, celebrando vida, celebrando morte e ressurreição. Algumas pessoas não conhecem o significado da palavra Páscoa. Algumas pessoas arremetem os pensamentos quando ouvem a palavra Páscoa a um coelho. Algumas pessoas a chocolate. Algumas pessoas, elas, quando ouvem a palavra Páscoa, elas pensam em peixe. Muitos de nós viveram muito tempo da vida desta mesma maneira, sem entendimento, cegos, ignorantes a respeito das Escrituras, ignorantes a respeito das coisas de Deus, os decretos de Deus. Mas hoje não mais. Hoje o nosso entendimento abriu. Hoje nos foi dado revelação. Hoje andamos na luz. Hoje caminhamos e compreendemos as Escrituras. Nos deleitamos nela, nós pretendemos, até Jesus chamar o nosso nome, caminhar na palavra como regra de fé, de vida. Esse é o nosso testemunho. Nós, as cartas vivas, somos nós que esse mundo está lendo. É para as nossas vidas que o mundo olha. O mundo não para ler as Escrituras, mas o mundo está sempre observando as nossas vidas. Nós cansamos de ver na internet, nós cansamos de ver o mundo perseguindo os pastores, perseguindo os crentes, perseguindo os cantores evangélicos, quando eles falham, quando eles erram, porque o mundo assiste a vida dos crentes. Nós somos as cartas que o mundo está lendo, e é por isso que nós temos essa importância nesses dias, de testemunhar o bom testemunho da fé, de dizer a esse mundo, não com palavras, mas com as nossas atitudes: Ele vive, Ele reina, e Ele voltará em breve, em busca da sua igreja santa, sem mancha, sem mácula. Israel veio, meu irmão, vivendo em sofrimento. A Bíblia narra mais de 400 anos no Egito. Mais de 400 anos o povo de Deus viveu escravo no Egito. Sofrimento, dor, choro, clamor não faltaram por mais de 400 anos, a Bíblia disse. Mas um dia, e eu queria que você se apercebesse disso e se apropriasse disso. Pode demorar pouco ou muito, mas um dia todo sofrimento acaba. Um dia toda lágrima, disse o Senhor em Apocalipse, será enxugada. A Bíblia diz que toda dor, todo sofrimento tem um fim, porque tudo passa nesta terra, debaixo desse céu, tudo passa, tudo vai passar. Só Deus e a palavra permanecem para sempre. E se tudo passa, o sofrimento vai passar. E se tudo passa, a dor vai passar. E se tudo passa, meu irmão, nós temos que nos agarrar nessa verdade. Já existe um dia determinado para esses acontecimentos do mundo se extinguirem, se acabarem.
Nós, os crentes, temos que estar em todo momento olhando para Deus, olhando para o Cristo, olhando para o céu, aos olhos da nossa fé e esperança, de que em qualquer momento, num piscar de olhos, esse céu abre, a trombeta toca, e nós, a igreja de Jesus, em glória, subiremos com Ele para a eternidade. Em vida, muitos subirão em arrebatamento. Os mortos ressuscitarão, disse a Bíblia. A Páscoa, ela representa isso para nós. Fim de escravidão. A Páscoa, ela simboliza muitas coisas, mas em meio que ao seu simbolismo, ela representa fim de dores, fim de sofrimento, fim de escravidão. Muitos não sabem o significado da palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessa, que quer dizer, irmão, incrível, como não tem nada a ver com chocolate. Incrível como não tem nada a ver com coelho. Incrível como o significado da palavra não passa nem perto de peixe. A palavra Páscoa, Pessa, quer dizer pular por cima, poupar, um pulo. Quando o judeu tinha que escrever, passar por cima, pular, poupar, para essas três palavras que definem, ele escrevia Pessa, que é Páscoa. Não quer dizer chocolate, não quer dizer coelho, não quer dizer ovo, não quer dizer peixe. Mas nós, na nossa ignorância, quando ouvimos a palavra Páscoa, o nosso pensamento arremete para tudo isso, porque fomos ensinados dessa forma errada, sem Bíblia, sem Escritura. Mas um dia, os nossos olhos foram abertos. Um dia nós tivemos o privilégio de debruçarmos sobre as Escrituras e ouvir a voz do Espírito Santo, trazendo luz e entendimento, e nos livrando e nos libertando de toda ignorância religiosa, de toda cegueira espiritual, que eu vivi muitos anos da minha vida, você viveu muitos anos da sua vida, e tem gente aí nesse mundo que Páscoa para ele é peixe, é chocolate, é ovo, é coelho. Alguns pensam, meu irmão, que a Páscoa começou lá na cruz. A ignorância dos homens, e eu falo ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de não saber. Quando nós ignoramos sobre, quando nós não sabemos sobre, a ignorância espiritual, muitas vezes os homens atribuem o início da Páscoa à crucificação do Cristo. Quando Cristo morre na cruz, algumas pessoas pensam que foi ali que deu-se o início da Páscoa. Mas a verdade é que Jesus morreu numa Páscoa. Jesus não inaugura a festa pascal. Jesus não inaugura o tempo que seria celebrado Páscoa. Jesus apenas morre numa das três festas importantes e bíblicas. Ele morreu numa Páscoa. Ele morreu onde os hebreus, naquele momento da história, estavam celebrando Páscoa. E hoje eu tenho a pretensão de retroceder no tempo. Eu não quero retroceder hoje a 2000 anos como normalmente faço. Quando estou pregando Jesus Cristo, eu volto a 2000 anos, quando Ele morreu. Eu volto a 2000 anos, quando Ele ressuscitou. Eu volto neste tempo de Páscoa. Mas hoje eu quero retroceder um pouco mais. Eu quero retroceder 3500 anos. Eu quero retroceder ao primeiro dia onde Deus estabelece a Páscoa ao seu povo, porque a Páscoa não foi uma invenção do homem. A Páscoa não é celebrada por desejo de homens. A Páscoa é uma festa completamente instituída pelo próprio Deus, onde Deus deu a data, onde Deus deu o cardápio, onde Deus deu todas as instruções para que essa festa seja celebrada, e Ele
narra que ele estabelece a Páscoa como festa perpétua. A Páscoa não deve se encerrar jamais. O nosso Deus estabeleceu como festa perpétua, e há 3.500 anos atrás celebrou-se a primeira Páscoa. Há 2.000 anos Jesus morre numa Páscoa, mas preste atenção, a Páscoa já era celebrada há 1.500 anos. Jesus morre numa Páscoa há 2.000, 3.500 anos você chega no dia, e eu quero ler com você na Bíblia, para que haja luz. Eu quero ler com você na Bíblia, para que você absorva o entendimento da Páscoa, e saiba exatamente o que significa a Páscoa. Por que Páscoa? O que se faz numa Páscoa, pastor? A única coisa que eu sei é ovo, é coelho, é peixe, é chocolate. Mas a Bíblia que não nos deixa enganados, a Bíblia que não nos deixa confundidos a respeito de nada e nem de ninguém, hoje vai abrir os teus olhos, hoje vai abrir os olhos daquele que ignora a verdade das Escrituras. Hoje é um dia muito especial para nós os crentes, os que cremos em Jesus Cristo, o que a igreja que já conhece e já celebra a Páscoa há muito tempo. Hoje você vai ter a oportunidade de saber, de conhecer, de se envolver e permitir que Deus encha você de conhecimento, de entendimento, de compreensão sobre Páscoa. Eu quero voltar 3.500 anos hoje na Bíblia. Eu quero voltar no primeiro dia de Páscoa, celebrada no mundo. Para você que nunca leu a Bíblia, não tem problema, você não é obrigado a saber. A Bíblia, a própria Bíblia disse que nós, os que já tivemos entendimento, nós só sabemos o que sabemos porque um dia Deus decidiu falar. Um dia Deus decidiu revelar, porque se Deus não fala, se Deus não revela, eu seria mais um dos ignorantes, porque não depende, meu irmão, de mim, depende dele abrir os meus olhos. Lá no Egito, e eu acredito que até você que nunca leu Bíblia, deve ter um pouco de esclarecimento sobre isso. Lá no Egito, quando Moisés está libertando os hebreus, eu acredito que você já deve ter visto num filme, numa novela, ou até mesmo na Bíblia, onde Moisés começa com os seus prodígios. Algumas pessoas falam pragas, onde ele começa, meu irmão, a transformar o Nilo em sangue, onde ele começa, meu irmão, com as pragas das rãs, dos piolhos, dos gafanhotos, do granizo. São 9 eventos até esse momento, são 9 prodígios até esse momento, são 9 pragas até esse momento, e em nenhuma das 9 pragas o faraó deixa o povo de Deus ir. Em 9 eventos faraó está com o coração endurecido, mas Deus fala a Moisés: Moisés, nessa 10ª praga, nesse 10º prodígio, será a derradeira vez, porque desta vez Faraó e todo o Egito sucumbirá. Faraó e todo o Egito não poderá resistir ao meu poder. Os deuses do Egito serão envergonhados nessa 10ª praga. O povo de Deus morava no Egito ainda, quando houve a primeira Páscoa. O povo de Deus morava em casas no Egito, quando Deus estabeleceu a primeira Páscoa. Aliás, a Páscoa está no livro de Êxodo, e a palavra Êxodo quer dizer saída. A Páscoa
ela determina para o povo judeu, para o povo de Deus, para o povo hebreu, o povo que morava no Egito, a Páscoa vai determinar o fim do sofrimento e a saída do povo de Deus, o êxodo do povo de Deus do Egito para Canaã. A Páscoa, ela determina esse tempo. Acabou a escravidão, acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou dor, hoje encerra. Deus então estabelece no Êxodo 12, Ele mesmo, o que o povo deveria fazer para celebrar a Páscoa. E é muito interessante, e é muito importante, está cheia de mistérios, está cheia, meu irmão, de prelúdios, de sombras do que haveriam de acontecer no futuro. O nosso Deus trabalha muito com simbologia, Ele vai preparando o coração dos homens para aquilo que há de vir, e Ele faz isso de forma profética. Eu vou ler para você pausadamente, num sermão expositivo, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando, vou narrando com riquezas de detalhe, para que você se aperceba da importância da Páscoa, para que você compreenda a Páscoa, e para que você celebre a sua Páscoa. Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa, 3.500 anos, Jesus nem tinha nascido como homem ainda. Disse Deus, Êxodo 12, falou o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Arão, lá na terra do Egito. Perceba que Deus fala lá na terra do Egito. Onde o povo está, pastor? No Egito. Onde Moisés estava? No Egito. Onde Deus está falando? Lá no meio do Egito. Para quem não sabe, a palavra Egito simboliza mundo. Quando eu estou no Egito, eu estou vivendo no mundo. Quando eu estou no Egito, eu estou escravo do pecado lá no mundo. Quando eu estou no Egito, eu estou em sofrimento, eu estou em dor, porque eu estou lá na realidade do mundo. Eu não estou na realidade da igreja, não estou na realidade de Deus. Eu estou lá no mundo, estou lá no Egito. E Deus fala lá no Egito para o seu povo: eu vou tirar vocês daqui. Eu vou arrancar vocês do sofrimento, da dor. Eu vou tirar vocês do mundo, eu vou tirar vocês do Egito. Olha o versículo 2. Olha o tamanho do poder desse Deus. Ele fala para Moisés: Moisés, este mês que nós estamos, vos será, Moisés, o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. A Bíblia não narra, meu irmão, em que mês eles estavam exatamente. A Bíblia diz que Deus, por sua vontade, Ele fala para Moisés: a partir de agora, vai ser o primeiro mês do ano. A partir de agora, vai ser o começo dos meses. Só Deus pode fazer isso. Deus estava mudando o calendário. Imagine você que nós estivéssemos em março, por exemplo. Deus vem e fala para Moisés: Moisés, a partir de hoje vai ser janeiro, ponto. A partir de hoje vai ser o primeiro mês do ano, ponto. A partir de agora vai ser o princípio dos meses. Eu, o Senhor, estabeleço isso. Imagine a magnificência, a soberania e o poder para você mudar o calendário. Deus coloca isso, meu irmão, quando condição. Ele começa a narrativa, ele fala: eu preciso falar uma coisa para você, Moisés. Eu quero que você fale para o povo. O que, Senhor? Fala para o povo que eu vou mudar o calendário. Fala para o povo que eu vou fazer uma festa tão importante. Essa festa vai marcar a mudança para um novo tempo. A festa da Páscoa, ela simboliza para o povo de Deus, para Israel, para o hebreu, um recomeço. Não importa em que tempo da vida você esteja, Israel. Não importa em que tempo você esteja, igreja. Eu, o Senhor, estabeleço isso. A partir de agora, a partir dessa festa, eu zero. Vai para você, como ordem,
passar a ser o primeiro mês do ano, vamos começar, vamos recomeçar a festa da Páscoa, uma festa perpétua, estabelecida por Deus. Ela marca para mim, ela marca para você um recomeço. Talvez você esteja como Israel estava. Pastor, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de escravidão, é um tempo de doença, é um tempo de morte. Opa, chegou a Páscoa, fala para o meu povo, zera, vai começar de novo. É tempo de recomeçar. E como vai recomeçar, Deus? Com choro? Não. Com pranto? Não. Como é que recomeça? Com festa. Como é que Deus recomeça alguma coisa? Com celebração. Como é que Deus recomeça, pastor? Ele acaba com o choro, Ele acaba com o sofrimento, Ele acaba com a escravidão, Ele acaba com a dor, Ele estabelece uma festa, e Ele fala: povo meu, eu, o Senhor, faço isso. Vamos recomeçar. Vamos para um novo tempo da sua vida. Filadélfia, assim diz o Senhor: novo tempo para a sua vida, novo tempo para a igreja, novo tempo para o povo de Deus. Que tempo, pastor? De choro? Não. De dor? Não. De sofrimento? Não. De escravidão? Não. De morte? Não. De quê? De festa, de celebração. Deus, após estabelecer um novo tempo no calendário, Ele começa a estabelecer o cardápio da festa. E você vai perceber que aqui não tem peixe, aqui não tem chocolate, aqui não tem ovo, aqui não tem coelho. O versículo 3 do capítulo 12, Deus manda a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, Moisés, e diga: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só cordeiro e chame o seu vizinho mais perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Farei conta para o cordeiro. Deus estabelece o cordeiro, mas Deus não trabalha, meu irmão, com prejuízos. Deus não gosta, meu irmão, de desperdícios. Um cordeiro, ele pode ser comido no máximo em 20 pessoas. Imagine você, comida para 20 pessoas, se a família tem 5 pessoas, 6 pessoas. Deus sabia que um cordeiro seria muito, então Ele disse: se a família for pequena, porque nesse momento da história as pessoas tinham 10 filhos, 15 filhos. Se a família for pequena, chama o vizinho mais perto e com ele divida o cordeiro. Nosso Deus é tão detalhista. Hoje é Páscoa. Eu não sei se você percebeu, mas a Páscoa, ela não começa no café da manhã. A Páscoa não começa no almoço. A Páscoa, você vai perceber daqui a pouco, que o cordeiro foi sacrificado à tarde. Nós estamos falando de um jantar aqui. A Páscoa, ela trata de um jantar. E hoje, se você quiser ser bem profético, após essa celebração, convide alguém para jantar na sua casa, profeticamente, alguém que mora perto de você, um amigo, um irmão, um pai, uma avó, um tio. Convida alguém, convida, para que você possa desfrutar com ele de uma festa, de um jantar. Em alegria come, em alegria bebe, em alegria compartilha a revelação da Páscoa com alguém. O versículo 5, Deus continua descrevendo com riqueza de detalhe a festa da Páscoa. Deus fala: o cordeiro deve ser sem mancha, não pode ter defeito, tem que ser um macho
não pode ser cego, não pode ser coxo, não pode ser manco, tem que ser sem mancha, sem mácula, tem que ser de 1 ano. Pega esse animal do meio das ovelhas, guarda esse animal até o 14º dia, e quando todo o ajuntamento da congregação de Israel deverá sacrificar à tarde. Irmão, Israel nesse momento tinha mais de 2 milhões de pessoas. Mogi Guaçu tem 200 mil habitantes. Israel tinha 2 milhões de hebreus. Deus fala: pega um cordeiro macho para cada família, e à tarde mata. Irmão, eu estava fazendo umas contas aqui na minha cabeça, eu imaginei uma família com 5 pessoas. Nós estamos falando de 400 mil cordeiros. Aí eu disse, bom, vamos imaginar que 5 pessoas era pouco, chamou o vizinho. 200 mil cordeiros. Vamos imaginar, irmão, que chamou 3 vizinhos. 150 mil cordeiros morreram naquela tarde. Mínimo 150 mil cordeiros macho de 1 ano foram degolados. E Deus continua com a narrativa e com excelência de descrição. Versículo 7: vocês devem pegar o sangue desse animal, o sangue do cordeiro que foi imolado. Pega o sangue, mas não joga fora, e também não é para comer o sangue. Pega o sangue e passa nas ombreiras e passa nas vergas. Eu quero ser bem profético. Passa esse sangue nas ombreiras das portas e passa nas vergas das portas. Passa em cima e passa do lado, passa em cima e passa do lado. Pastor, parece que eu consigo ver onde este sangue está sendo derramado. Parece que eu começo a compreender a simbologia bíblica, quando Deus fala: pega o sangue do cordeiro e passa na verga e passa no umbral. Passem em todas as casas onde vocês forem jantar. Passem na verga e no umbral em todas as casas onde vocês forem comer esse cordeiro. Versículo 8, Deus continua descrevendo como Ele quer que seja. Ele fala: naquela noite vocês devem comer a carne, mas essa carne deve ser assada no fogo. O que, pastor? A carne do cordeiro não pode ser cru. A carne do cordeiro não pode ser cozida em água. Deus disse na sua palavra: a carne do cordeiro deve ser assada no fogo. Nós estamos falando de churrasco. Nós estamos falando de 150 mil cordeiros no fogo do churrasco. Eu fico imaginando o Egito cheirando. O cheiro, meu irmão, aquele cheiro varreu o Egito. Tamanha foi a sacrificação de cordeiros assado no fogo para 2 milhões de hebreus comerem, jantarem, assado no fogo. Eu lembro quando eu não conhecia a Bíblia. Eu lembro quando eu passava no meu bairro, quando era criança, e eu via as pessoas se ajuntando, e eu sentia o cheiro da fumaça do churrasco. E eu dizia: olha que pecado! Será que a pessoa não sabe que Páscoa come peixe? Como essa pessoa tem coragem de fazer churrasco? Eu, na minha ignorância bíblica, enganado pela religião,
achava que era pecado comer a carne do churrasco e comia o peixe cozido. Mas a Bíblia, ela não orienta em nenhum momento comer peixe. E pelo contrário, nada cru, nada cozido. O cordeiro tem que ser assado no fogo. É churrasco, irmão. A comida da janta do hebreu no dia da Páscoa foi cordeiro assado, foi carré, foi palheta. Mas não foi só esse o cardápio. Não foi só cordeiro assado na brasa, no fogo. O versículo que eu estou lendo com você é o versículo 8. Comerão naquela noite toda a carne assada no fogo, vírgula. Comerão com pão asmo. Pastor, o que é pão asmo? Pão sem fermento. A Bíblia, ela dá um simbologismo, ela dá uma simbologia do cordeiro. A Bíblia, ela narra que quando João Batista, lá no Rio Jordão, Batista não é sobrenome de João, é Batista o que batizava, João Batista, João o que batizava, ele estava batizando pessoas no Jordão. Quando Jesus Cristo vem caminhando, João Batista para e disse, e eu agradeço a esse esclarecimento de João Batista, ele fala alto em bom tom: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é apontado por João Batista, esse aí é o Cordeiro. Pastor, o que os homens faziam antes de Jesus morrer na cruz? Eles matavam o cordeiro, eles imolavam o cordeiro na Páscoa para a remissão dos seus pecados. Mas quando Jesus Cristo chega, o João Batista fala: esse aí que é o cordeiro que está representado lá naqueles animais, esse aí é sem mancha, esse aí é sem mácula, esse aí é sem pecado, esse aí é perfeito. Eu não sou digno de batizá-lo, mas Jesus fala: me batize, para que se cumpra as escrituras. O cordeiro, o sangue, agora a erva amarga, pão asmo, pão sem fermento. Fermento na Bíblia, ela representa o pecado. Jesus Cristo uma vez disse para os seus discípulos, os discípulos estavam indo para um lugar e Jesus não estava indo com eles. Jesus alertou quando eles entravam no barco, e Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não compreenderam, Jesus teve que explicar. Eles diziam: será que Jesus está bravo com a gente porque a gente não está levando pão? Mas Jesus Cristo estava dizendo: cuidado com o fermento, porque o fermento leveda a massa, apodrece a massa. O fermento representa o pecado que apodrece. O pão asmo, pão sem fermento. Agora Israel passa sangue, come cordeiro, e você tem que viver sem pecado nesse novo tempo. Esta vida que está recomeçando é asmo, é sem fermento, é sem pecado. E ele bota mais uma coisa no cardápio: cordeiro assado, pão asmo, pão sem fermento, e erva amarga. Pastor, por que ele manda comer erva amarga? Porque mastigar erva amarga é algo que não traz prazer. Simbolicamente, ele estabeleceu a festa da Páscoa perpétua. E todas as vezes que um hebreu põe uma erva amarga na boca e mastiga, Deus quer que ele se lembre do tempo do amargor, do tempo do sofrimento, do tempo da dor, do tempo da escravidão lá do Egito. Deus quer que o seu povo se lembre de onde foi que Ele os tirou. Você não pode esquecer da onde Deus te tirou um dia, do sofrimento,
da dor, do mundo, da cegueira, da ignorância, da idolatria, da feitiçaria. Quando você celebra a Páscoa, você come a erva amarga para lembrar desse tempo horrível de onde acabou. Ele te tirou de lá. Você deve comer o pão asmo sem fermento para se lembrar: agora não posso viver em pecado. Pastor, eu posso pecar? Aquele que não peca, disse a Bíblia, é mentiroso. Mas se pecar, nós temos um advogado, ele é fiel e justo, para nos perdoar de todo pecado e nos justificar de toda injustiça. Embora hoje eu peque, eu não convivo mais com o pecado. Eu peco, me arrependo e abandono o pecado. Antes, eu convivia com o pecado diariamente. Hoje eu peco, me arrependo e o abandono. É pão asmo, é sem fermento, é sem pecado. Perceba você como o diabo é mentiroso. Deus fala: churrasco assado no fogo, cordeiro. O diabo fala: peixe cozido na água. Deus fala: erva amarga. O diabo fala: chocolate bem doce. Deus fala: cordeiro. O diabo fala: coelho. Pastor, por que a festa da Páscoa foi tão corrompida? Por que o entendimento da Páscoa foi tão corrompido e as pessoas enganadas comem peixe em vez de cordeiro, come cozido em vez de assado, come chocolate em vez de erva amarga, come colomba pascual em vez de pão asmo? Porque o diabo é mentiroso. Porque o diabo distorce a Bíblia, distorce a verdade, e a religiosidade arrebanha multidões. Mas fiel é o Deus da Bíblia, que hoje traz luz, traz verdade, pois Ele mesmo disse na sua palavra: é um novo tempo, é um novo recomeço. Eu vou tirar você dessa ignorância, eu vou tirar você da mentira, eu vou tirar você dessa dor, eu vou tirar você desse sofrimento, eu vou colocar você na minha mesa para comer o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Deus continua com a descrição perfeita profética. Perceba, versículo 9: não coma nada cru, não coma nada cozido em água. Olha a especificação da Bíblia: não pode comer cru, não pode comer cozido na água. É fogo, é churrasco. Tem que comer assado no fogo. Coma a cabeça, coma os pés, coma as vísceras. Nada do cordeiro vocês devem deixar até pela manhã. Perceba que é jantar. Nada do cordeiro vocês devem deixar até pela manhã. Vocês devem comer à noite. Come devagar, saboreia. É um churrasco. Um churrasco, meu irmão, leva tempo. Irmão, você vai fatiando a carne, você vai saboreando, você vai comendo, meu irmão, não como quem senta e come um prato de arroz com feijão. Um churrasco leva horas. A gente conversa, a gente come, a gente bebe. Daqui a pouco a gente come, a gente bebe. Daqui a pouco a gente come, a gente bebe. A gente vai até acabar a comida. Come cabeça, come os pés, come as vísceras. Não deixa nada pela manhã. Pastor, eu não como cabeça. Pastor, eu não como os pés. Pastor, eu não como as vísceras. Olha a instrução de Deus. Não deixa nada até pela manhã. Mas o que do cordeiro ficar ou sobrar até pela manhã, se vocês não comerem, queima no fogo, joga na brasa, não desperdiça, deixa o cheiro agradável subir as minhas narinas. Versículo 11, olha a instrução de Deus: assim pois comereis, com os vossos lombos cingidos,
Nesse tempo, os homens vestiam vestidos e as mulheres também, e os homens colocavam um cinto para distinguir a roupa masculina da feminina. Comam com os lombos cingidos, bota o cinto. Coma com os vossos sapatos nos pés. Coma com o vosso cajado na mão. Coma apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Encerra o versículo 11. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o versículo 12. Lembra que eu dei para você o significado da palavra Páscoa? Páscoa quer dizer o que, pastor? Poupar, pular, passar por cima. Olha o versículo 12, a instrução. Eu passarei por toda a terra do Egito esta noite. Eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, dos homens até os animais. O primeiro filho vai morrer. Se for homem ou se for animal, o primeiro filho vai morrer. Eu, o Senhor, ferirei toda a terra do Egito, e sobre todos os deuses do Egito eu farei juízo, eu os envergonharei. Eu, o Senhor. Versículo 13. Aquele sangue que você passou no umbral, que você passou na verga, o sangue do cordeiro que você passou no umbral e na verga, vos será por sinal nas casas em que vocês estiverem comendo, porque vendo eu o sangue no umbral, vendo eu o sangue na porta, passarei por cima de vocês. Vendo eu o sangue na porta, pouparei aquela casa. Vendo eu o sangue na porta, vou pular. Não haverá entre vocês praga de mortandade quando eu ferir o Egito. Este dia vos será por memória. Celebrar-o-eis por festa perpétua ao Senhor por gerações. Esta é a Páscoa do Senhor. Perceba você que Páscoa é passar por cima, é poupar, é pular. Quando Deus manda o hebreu passar o sangue na porta, é para que ele mesmo visse quando ele fosse ferir o Egito. A 10ª praga, o 10º prodígio foi matar todo primogênito, fosse de homem, fosse de animal. O que fosse primeiro filho seria morto. Deus avisou. Mas onde houvesse uma casa com as famílias lá dentro se alimentando do cordeiro e o sangue estivesse no umbral, ali é Páscoa, ali pula. Ali é Páscoa, ali poupa. Ali é Páscoa, ali passa por cima. Mas e onde não tem o sangue, fere. Onde não tem o sangue, juízo de Deus. Onde não tem o sangue, é morte, seja de homem, seja de animal. Hoje, igreja, nós estamos celebrando uma festa que foi estabelecida nesse dia há 3.500 anos atrás, quando o povo morava no Egito, quando o povo ainda tinha casa para passar verga e umbral. Porque, irmão, quando o povo sai do Egito, o povo vai morar em barraca no deserto. Não tem umbral, não tem verga, é uma tenda. A última moradia tem que ter o sangue. A última moradia tem que ter na verga, tem que ter no umbral o sangue, para que ele poupe. Pastor, a Bíblia nos chama de casa. A Bíblia nos chama de casa, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando, meu irmão, o Senhor Deus passa os seus olhos sobre esta terra, apenas para os olhos de Deus e para os olhos do diabo, no invisível, é possível ver o sangue do Cordeiro na minha vida
e na tua vida. Quando o Senhor, o nosso Deus, passa os olhos sobre esta terra, quando Ele vem ferindo com praga, quando Ele vem ferindo com peste, quando Ele vem ferindo com a dor, com o sofrimento, e Ele vê o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, na minha, na sua vida, Ele poupa, Ele passa por cima. É Páscoa. Existem 3 festas importantes na Bíblia. A primeira é festa dos tabernáculos, quando Deus mandou Moisés fazer uma tenda e disse: eu vou habitar no meio do meu povo. Moisés faz a tenda, a nuvem de glória desce sobre o tabernáculo e Deus fala da Shekinah, de uma nuvem de glória. A festa do tabernáculo é estabelecida dessa forma: quando Deus vem e habita no meio dos homens, quando Deus desce a este mundo. A festa de Pentecostes, a festa das sementes, a festa da colheita. A Bíblia disse que na festa do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, Ele desce e batiza os homens com línguas espirituais, línguas dos anjos, línguas, meu irmão, onde eu e você nos regozijamos, nos alegramos, porque este é o selo da promessa. A festa do tabernáculo, Deus desce no meio do seu povo. A festa de Pentecostes, Deus desce no meio do seu povo. A festa de Páscoa, não está escrito isso, é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa da minha imaginação, é sugestivo. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, quando Ele está indo para o céu, Ele lança uma promessa: eu voltarei para buscar minha igreja. Quando Ele está subindo aos céus, Ele fala aos discípulos: eu voltarei para buscar a noiva. A festa da Páscoa, Deus estabelece como uma festa perpétua, deve ser celebrada para sempre. Jesus Cristo disse que voltaria. Ele não fala o dia, Ele não fala a hora, Ele fala que vai ser num piscar de olhos. Mas fica bem sugestivo, porque Ele fala na Páscoa: come com o seu lombo cingido, come com sandália no pé, fica com cajado na mão. Pastor, o que é isso? Esteja pronto para sair. Esteja pronto para sair apressadamente. Esteja pronto, Israel. Jesus Cristo poderia muito bem voltar numa festa de Páscoa, onde o seu povo está com o lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão, com sangue no umbral, se deleitando com o cordeiro, com pão asmos, sem pecado, com erva amarga, dizendo: me leva, Senhor, me tira, Senhor, me leva, não para Canaã, mas para Nova Jerusalém. É sugestivo. A Bíblia não narra o dia nem a hora, eu estou supondo aqui. Fique preparado, irmão. Fique preparada, irmã. Pastor, eu estou afastado da igreja. Pastor, eu estou afastado de Jesus. Eu estou no pecado. Pois Páscoa é onde Deus estabelece um novo começo. Páscoa é onde Deus zera tudo. Páscoa é uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados outra vez. Nada te impede, irmão, de você, onde você está aí, curvar sua cabeça e se arrepender, e se preparar, e comer do cordeiro, e comer do pão asmo, e comer da erva amarga, cingir o seu lombo, caçar a sandália, pegar o seu cajado, estar pronto e preparado. Se a trombeta tocar, meu irmão, você parte em glória com Ele. Eu parto em glória com Ele.
Eu pedi na semana para que as pessoas separassem pão asma, suco de uva, e separassem também a erva amarga. Eu anunciei na internet, caso alguém não quisesse comprar, a igreja das 10 da manhã estaria aberta até as 3 da tarde, para que as pessoas retirassem um kit, onde a igreja dispõe suco de uva, pão asmo, erva amarga, de forma gratuita. Durante toda a tarde nós estivemos entregando. Eu espero que você tenha aí na sua mão, nesse momento, um pão, um suco e uma erva amarga. Nós vamos comer do Cordeiro, nós vamos fazer o que Ele estabeleceu, nós vamos nos lembrar de onde Ele nos tirou. Nós vamos, meu irmão, dizer a Deus: Deus, agora é sem pecado. Primeira carta aos Coríntios 11 diz: portanto, qualquer que comesse pão ou bebesse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente é para sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. É por causa disso que tem muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Você que vai cear comigo, curve a sua cabeça em arrependimento de pecados. Se você disser que não tem pecado, a Bíblia te chama de mentiroso. Perdoa, Senhor Deus, o meu pecado. Perdoa, Senhor Deus, o nosso, como igreja, como corpo. Nós, Senhor Deus, reconhecemos hoje, falhamos muitas vezes, erramos muitas vezes, somos negligentes com a Tua palavra, vacilamos com a carne, com os olhos, com a alma, com as nossas palavras muitas vezes, julgamos nossos líderes, deixamos nossas igrejas, abandonamos nossos ministérios, jogamos tudo isso na sarjeta como se não fosse nada. Mas não há pecados que o Senhor não perdoe. Não há, Senhor Deus, hoje aqui nada que o sangue do Cordeiro não purifique. Eu quero as minhas mãos limpas, as minhas vestes brancas, antes de tomar posse do corpo e do sangue do Cordeiro. Eu quero a certeza, Senhor Deus, de que meu nome está no livro da vida, e que eu tenho legalidade como filho amado, perdoado, para comer e beber na Tua presença. Nos perdoa se faltamos com a nossa aliança, se não devolvemos o dízimo, se não completamos os nossos carnês, se não lemos a Bíblia, se não ganhamos as almas, se não somos leais aos nossos líderes. Nos perdoa, Senhor Deus, de tamanha iniquidade. Nos permita, Senhor Deus, não somente estarmos vivos entre os viventes, mas nos permita celebrar a festa perpétua, a Páscoa, um novo começo. Eu quero zerar, eu quero recomeçar, e eu quero deixar o tempo da dor, do sofrimento, da aflição, e celebrar em festa, comendo e bebendo na Tua mesa, com cinto, com cajado, com sandália, esperando o toque da trombeta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A Tua igreja, a Tua noiva espera na Tua mesa, com pão asmo, sem pecado, santa, sem mancha, sem mácula. Candarai. É assim mesmo, Yeshua HaMashiach, Messias de Deus. Veria sorrecai, subrias quendei antoria. Faz de novo, faz outra vez. O Senhor há 3.500 anos zerou o calendário,
Mas nós sabemos que há 2000 anos atrás, o Senhor zerou o calendário de novo numa festa de Páscoa, com Jesus Cristo morto nela. E hoje toda a terra disse: antes de Cristo é uma data, depois do Cristo é outra data. O Senhor é Deus para zerar o calendário quando quer e como quer. Há 3.500 zerou, há 2.000 zerou. Faz de novo, zera de novo o tempo do arrebatamento da tua igreja. Faz maravilhoso. E tem misericórdia de mim e da tua igreja, para que possamos estar contigo num coro celestial, adorando, exaltando o Deus de toda a terra, bendizendo a este que chamou o meu nome e escreveu no livro da vida. Eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo. O apóstolo Paulo, ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, disse o Senhor. Também nós temos o suco da vide. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou esse cálice na nova aliança do seu sangue e disse essas palavras: em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos, nessa ordem, nós vamos comer um pedaço da erva amarga. Nós vamos nos lembrar da onde esse Deus nos tirou. Nós vamos mastigar essa erva, lembrando do tempo da dor, do sofrimento, do choro, da ignorância. Nós não podemos esquecer de onde fomos tirados. Quando nós comermos o pão asmo sem fermento, nós temos que lembrar que agora nós vivemos sem o pecado. Nós abandonamos o pecado para sempre. Quando nós tomarmos do suco da vide, nós vamos nos lembrar do sangue do Cordeiro, nos umbrais da nossa porta, onde, quando passa juízo, nós somos poupados. Quando o Senhor fere a terra, Ele pula, Ele poupa, Ele passa por cima da sua igreja, e não a fere, porque a ama. Eu vou dar a oportunidade às pessoas que estão comigo, de pegar a erva e pegar o pão. Você aí na sua casa, pega a erva e pega o pão. Pega a erva amarga e pega o pão. Tire do flaconete. Segure na sua mão o pão. Segure na sua mão a erva. Enquanto você pega a erva amarga, enquanto você pega o flaconete, enquanto você se prepara, eu sirvo aqui a minha equipe, que está comigo, me auxiliando nessa live, que vai cear comigo em comunhão. Estes são os que estão mais perto da minha casa hoje. É com eles que eu vou dividir o cordeiro hoje. Eu quero que você, junto comigo, coma da erva amarga primeiro. Sinta o amargor. Lembre-se como era amargo o sofrimento, a dor, o choro, a ignorância, a idolatria, a feitiçaria, o mundo que você vivia, a podridão que você vivia. Se aproprie também do pão, coma do pão
E lembre-se que agora é sem pecado. Sede santos como Ele é santo. Você não vive mais no mundo. Você não vive mais na prática do pecado. Você vive em Cristo, você vive na igreja. Se aproprie do suco da vide. Lembre-se do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que está na sua vida, que está na minha vida. É o sangue do Cordeiro que aos olhos de Deus e aos olhos do inimigo das nossas almas, são tantos livramentos. Ele nos poupa, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele cuida, Ele vigia, Ele está conosco, Ele está com a gente, Ele está hoje e está eternamente. Hoje é Páscoa, hoje é uma celebração profética, é um prenúncio das coisas que nós viveríamos como igreja. Houve um tempo em que os homens sacrificavam animais, mas quando Jesus morreu naquela cruz, foi o sacrifício perfeito. E hoje nós não sacrificamos animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele assumiu o meu lugar, Ele assumiu o seu lugar naquela cruz. Ele morreu e acabou com o tempo da escravidão. Ele morreu e aniquilou a dor, o sofrimento, a doença, a vergonha, o pecado. Ele ressurgiu ao terceiro dia vencedor. Ele leva, sim, o seu espírito ao céu, assentado num trono de glória, à destra do Todo-Poderoso, na promessa de que voltaria em busca da sua igreja sem mancha, sem mácula. Nós aqui, a igreja, esperamos com cânticos, esperamos com louvores, esperamos com esperança da nossa fé, que a trombeta soará, o céu se abrirá, nós partiremos com Ele em glória para a eternidade, celebrando, adorando em festa, em cânticos, onde nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá doenças e pragas. A única coisa que viveremos é a sua glória, é contemplar a sua formosura, é nos apercebermos da tua beleza, da tua presença, do hálito quente que sai da tua boca. Moraremos e habitaremos num lugar onde não tem o sol, porque é o Senhor quem brilha em glória e majestade. A ti honra, Senhor, a ti domínio, a ti majestade. Eu te louvo por poder celebrar em vida mais uma Páscoa, mais um culto, mais um culto para a tua glória, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com a amada igreja do Senhor Jesus. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu te exalto, eu te bendigo, eu te glorifico, Pai, por esta palavra, por esse entendimento, por esse recomeço. O Senhor sempre nos permite recomeçar. O Senhor é um Deus de recomeços. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, com esta palavra. Yevareha Adonai veismereha, Yaer Adonai panavileha veiruneha, Veiassembleha Shalom, Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias de Deus. Eu também abençoo, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas. Eu abençoo, Senhor Deus, a este que hoje trouxe o seu sacrifício. Eu consagro a ti, Senhor Deus, o dízimo, o quilo do alimento, a oferta, os carnês, o culto racional, a celebração em vida do coração dos adoradores. Recebe, recebe, Pai, recebe, Filho,
recebe Espírito Santo de Deus. Abençoados, abençoados e abençoados. Amém.